Sente, por favor. Você. Amados e queridos, sejam muito bem-vindos. Estou feliz de ver vocês de volta, sejam bem-vindos mesmo. É uma alegria ter vocês aqui, porque a comunidade é pequena, mas pelo menos a gente tem fé. A gente não amolece, nem esmorece. A gente caminha, graças a Deus. Bom, vamos lá. Hoje é o segundo domingo do Triódion. Para quem não ouviu o que eu falei na homilia passada, por que Triódion? Tri de três, ódion de ordes. Por isso que a gente canta algumas coisas que vocês viram que eu cantei em grego diferente, porque eu não tenho traduzido para português. O ano que vem vai ter, tá bom? É porque é um tempo especial, litúrgico, como eu mostrei da outra vez. Justamente o Triódion e o período da Quaresma é esse pequeno catatal, certo? Para a gente poder rezar as missas da noite, né? Que são as vésperas, as matinas e o hortus antes da liturgia. Então, esse pequeno catatal em grego aqui, uma beleza. Tá? Então, enfim. É um tempo de expiação, é um tempo de reflexão, mas principalmente é um tempo de mudança e também é um tempo de agradecer a oportunidade na vida da gente. Hoje a Mariana, né? Mariana leu a epístola e ela chama muito atenção no que é certo e no que é errado. Ontem eu conversava com uma pessoa que estava me perguntando exatamente sobre essas coisas, de como nós cuidarmos do nosso coração, de como nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, de tudo. Por que nosso espírito? Porque o Espírito Santo está em nós. Ele faz casa em nós. Então, amados, a epístola é autoexplicativa, não tem muito o que dizer. Mas, se você fizer a junção entre a epístola e o Evangelho, por que o Evangelho do Filho Pródigo? Ele tem várias explicações para a gente poder dar. Mas, em relação à epístola, é exatamente o que a gente não deve fazer. Né? A gente tem que se cuidar, nós temos que nos guardar. Veja, nós estamos aí às portas do Carnaval, festa da carne, né? Que tanto no Império Romano quanto na Grécia Antiga, a gente lembra daquele deus deles que se chama Dionísio, deus do vinho, né? Faz parte da mitologia grega. Então, vocês vão me perguntar assim, mas a gente tem que ser triste, infeliz, viver no sofrimento? Não. Em momento nenhum na Bíblia, você pode procurar a Sagrada Escritura inteira, o Cristo não fala isso, ele diz só que o caminho é estreito e que a gente tem que seguir as coisas direitinho. Agora não é por isso que a gente vai ser sofredor, que a gente vai passar a vontade das coisas e tudo mais. Então, nesse primeiro ponto da epístola, justamente é isso, a gente toma cuidado com o nosso corpo, a gente se resguardar, se guardar, porque Deus habita em nós. Lembram que o próprio Cristo fala, eu estarei em ti e você estará em mim, e teremos parte um com o outro. Lembram disso que está escrito? Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí a gente vai para o Evangelho ele é um momento de conversão, ele é um momento de arrependimento, ele é um momento principalmente de mudança para a vida da gente. Que vocês veem que o pai fala várias vezes que meu filho estava morto e agora voltou à vida. Então, está na hora da gente deixar morto aquilo que não nos faz bem. Está na hora de nós deixarmos morto aquilo que nos machuca, que nos faz sofrer, que nos atrapalha a vida. É difícil, porque infelizmente o ser humano fica aqui na cabeça, ele fica girando. E você fica pensando e não sai do lugar. Só sofre. As pessoas que nos fazem mal, elas nem lembram que fizeram mal, porque aquilo é tão corriqueiro para elas, que você é só mais um na fila. Então, ninguém liga para isso. E o mais importante, eu acho que essa é a mensagem mais bonita do Evangelho de hoje.
é ter uma segunda chance. O pai dá uma segunda chance para o filho, recebe-o com amor, recebe-o com carinho. Então, Jesus, quando nós nos colocamos à frente da Santa Mesa para tomar a Santa Comunhão, é justamente isso. É uma segunda chance que Ele nos dá. Aliás, Ele dá muitas segundas chances, né? Porque não há um dia que a gente não peque. Mas a gente precisa ter a consciência do que a gente anda fazendo na vida da gente. Então, principalmente para vocês que nos assistem, eu peço encarecidamente: vão pular o carnaval no bloquinho? Perante a igreja isso é errado. Cuidado, tá cheio de carimbador aí. Vocês não sabem o que é carimbador? O pessoal vai com umas agulhas, com coisa, para passar doença para vocês, principalmente AIDS, tá? Então, fiquem espertos, acordem, porque hoje em dia não é mais como era quando a gente era criança, que a vovó levava a gente no clube, ou era um bloquinho familiar, era uma coisa assim. Hoje está na maldade. Então, cuidado, jovens, cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Não estraguem a vida de vocês. Tá? Desculpa, mas é uma utilidade pública, a gente tem que falar. Outra coisa. Além dessa segunda chance, nós temos que ver o outro lado. Que o outro filho, aquele que trabalhou e ficou magoado. Às vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus. Porque é que Ele levanta aquele que só fez besteira. E nós que estamos aqui todo domingo, né, igual o filho, trabalhando, não sei o quê, a gente fica ali no cantinho. Mas a gente esquece que Deus está vendo a gente também. E mesmo sem a gente saber, Deus está abençoando, porque por nós estarmos aqui no cantinho, Deus está protegendo a gente. Então, vocês que saíram de casa, que vieram de longe, que estão aqui assistindo a liturgia, participando da liturgia, ainda bem que vocês estão cantando, vocês estão me ajudando muito, eu agradeço imensamente, porque senão não dá. Deus está vendo a boa vontade de vocês. E isso parece que é algo pequeno, é algo... eu não fiz mais nada que é minha obrigação. Mas Deus se alegra, sabe por quê? Porque hoje essa igreja deveria estar cheia. E não está. E não está porque é incompetência do bispo, não. A gente faz a chamada, a gente manda no WhatsApp, a gente põe no Facebook, no Instagram, no TikTok, no raio que o parto a gente põe. Agora, tem que tocar o coração das pessoas. As pessoas têm que querer o Cristo, querer vir. E outra, nós estamos agora numa época que é quaresma, nós estamos... Veja, amanhã começa já a abstinência da carne. O pessoal vai dizer, eu não vou lá. Não estou a fim de fazer abstinência de nada, não quero fazer quaresma, não quero que se dane tudo. O pessoal é assim. O mundo é assim, não é verdade? É verdade. A gente tem que rezar, tem que pedir a Deus que Deus toque o coração dessas pessoas. Né? Lembrando que, igual os idosos a gente fala, pessoas acima de 70 anos não precisam mais fazer quaresma. Tá? Os cânones abolem, mas os velhos são os que mais fazem a quaresma. Porque eles têm consciência. Então, eu peço a vocês, jovens, que hoje, graças a Deus, a gente só tem jovens aqui, que vocês não esperem ficar com 80 anos para a ficha cair. Não é legal. É fácil fazer a quaresma? Não é fácil. Mas a gente tenta. A gente escorrega aqui, levanta dali, mas a gente vai porque a gente quer fazer. A gente tem no nosso coração agradar a Deus. Né? E esse pai no Evangelho, ele agrada a Deus. Porque ele recebe de volta o próximo mais próximo dele, que é o filho. Muitos pais viram as costas. É muito triste. Então, que sirva de exemplo, vocês que ainda vão ser papais e mamães, ou já são, que a gente não pode virar as costas para um filho. Um filho é dádiva, é presente de Deus. Mas a gente tem a obrigação do quê? De acertar o caminho dele, para ele não errar. Pai que passa a mão na cabeça não é bom pai. A gente tem que passar a mão na cabeça quando tá legal, parabéns, ótimo, continua assim. Tá errado, vai ficar de castigo. Como dizia minha mãe, né? Mamãe, no cantinho do pensamento, olhando para a parede. Isso quando não vinha o beliscão da avó, que era aquele 360 na costela, né? Pois é, então.
Quem aprontou, aprontou, quem mais não apronta mais. Então é isso, gente. A gente brinca, faz esse jogo lúdico, mas a verdade é uma só. Que a gente possa ter esse amor, que a gente possa tomar cuidado com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com o nosso coração, mas principalmente que a gente entenda que Deus está sempre nos dando uma segunda chance. E como diz o apóstolo Paulo, né, o problema não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. Então, eu me propus essa quaresma, e eu reclamo muito, a fazer uma coisa. Quando uma coisa me irrita, em vez de eu reclamar, eu vou dizer, graças a Deus. Eu vou mudar isso aí, entendeu? Então, é a minha luta nessa quaresma. Por que isso? Porque quando a gente bendiz, Deus abençoa. Quando a gente maldiz, o capeta bate palma. E é literal isso. Então, nós temos que aproveitar nessa quaresma para derrubar o inimigo na nossa vida. Porque ele fica ali esperando, ali do lado de fora, está lá, está ali, ó. Aí ele espera você sair. E aí ele começa a atazanar a sua cabeça. Começa a pôr caraminhola. Começa a falar coisa. Começa a criar problema dentro de casa. Começa com discussão. Começa a desavença. Começa isso, começa aquilo. Aí ele cutuca o outro e diz, mas você não está fazendo as coisas como deveria. Aí você já briga, olha, estou fazendo uma, você não está feliz, ó, tchau. E aí começa a briga. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles ficam aqui assim. O anjo da guarda que o diga para poder brigar com o capeta. Não está fácil, entendeu? E outra, nós estamos numa época dessa energia do carnaval, que é uma energia péssima. Ontem eu te expliquei uma coisa. Isso vale para a epístola e para os jovens. Vocês sabem que existem 3 tipos de pacto no mundo espiritual. O do sangue, o da oferenda e do sexo. Ele falou aqui. Por isso que Deus não quer que a gente faça sexo antes do casamento. Por quê? Porque quando você deita com o outro, aí vocês vão me dizer, já fazendo um corte, mas eu usei preservativo. Não interessa. Não interessa se você usou preservativo ou não. Você se deitou com aquela pessoa. A sua alma e a alma dela, naquele momento, fizeram isso. Tuft, viraram uma só. Então, cuidado com o que vocês fazem. Muito cuidado, porque vocês fazem alianças por aí. E vocês pecam contra o corpo. Foi o que está escrito na palavra, que ela leu. Então, cuidado com isso. Cuidado com os pactos de sangue. O que são os pactos de sangue? São literais. São que algumas religiões fazem, que cortam a mão e você pinga em sacrifício. Como no Velho Testamento, nós víamos vários povos que tinham Baal como deuses e tudo mais. E a terceira, quando a gente faz oferenda de sangue. Um animal. Quando a gente mata um animal, é oferenda de sangue. Então, cuidado. Muito cuidado com o que vocês fazem. A gente tem que tentar santificar a nossa mente, a nossa alma. É fácil? Não é. Porque aparece um menino bonito, aparece a menina bonita. Vocês que são casados, de repente, ele está lá, bela e pimpão, trabalhando, e aparece a dona moça lá, entendeu? Para atrapalhar a cabeça dele. A cabeça é fraca do homem, sabe? Também as mulheres, aparece o rapaz lá bonitão, pois é complicado, é muito complicado. Então, a gente tem que estar com o nosso discernimento muito bom, olhando as coisas para a gente ver o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente continuar na nossa caminhada. Mas as coisas na minha vida vão devagar, não interessa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu também queria que as coisas fossem assim, mas não é. Eu não queria estar nessa capela pequena, eu queria ter uma igreja para 500 pessoas. Tem um monte de gente no altar e um monte de gente. Mas essa não é a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus é que eu seja essa igreja de gueto, essa igreja pequenininha, que pode conhecer cada um na intimidade e que eu possa dar uma atenção, eu possa dar um carinho e principalmente o amor em Cristo para cada um de vocês. Sempre respeitando a necessidade de cada um, o pensamento de cada um, e mostrando o que Deus fala e dando a liberdade do livre-arbítrio de vocês fazerem determinada coisa
ou não. E sabe, pensando bem nisso, eu me pus a pensar outro dia nisso, confesso a vocês. É muito bom, porque eu conheço as minhas ovelhas. E eu sei a necessidade de cada uma. Às vezes eu fico meio longe, eu fico meio doente, mas eu estou ali. Se precisar, é só mandar um zap que eu corro lá. Entendeu? Então, isso é a diferença. O verdadeiro pastor é aquele que está ali na hora que a ovelha quebra a perna. Ou quando ele próprio quebra a perna porque a ovelha fugiu, né? Pois é. Depois a gente conversa ali do lado. É assim que funciona a coisa. Então, amados, que a gente possa ser uma família unida, uma família de amor em Cristo, uma família onde todos se ajudam. Quero que vocês saibam que aqui, nesta casa de oração, é o porto seguro de vocês. A qualquer momento, a casa está aberta para vocês. Nessa pequena capela de São Jorge, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a seriedade e com toda a fé que a Igreja Ortodoxa nos ensina. Então, que seja assim, que nós possamos ser bons filhos, excelentes pais, e que a gente sempre possa acolher aquele que está pedindo socorro para nós, seja conforme seja, né? E cuidando do nosso corpo. Eu acho que é isso. É isso a mensagem de hoje, e é uma mensagem importante. Então, eu convido vocês hoje a tomar a comunhão nesse pensamento. Que hoje eu acho que o pensamento é que Deus, através do Espírito Santo e da Santa Comunhão, Ele possa nos preparar, nos capacitar, eu acho que a palavra é essa, nos capacitar para que a gente possa caminhar nessa quaresma da forma a agradá-lo, a estar feliz. E lembrando, amanhã, 7 horas da noite, como toda segunda-feira, estaremos fazendo o ofício de São Miguel Arcanjo. Quem não pode vir, assiste na internet, no Facebook, né? E a gente não desiste, porque tem gente sendo curada de câncer, gente conseguindo emprego, milagres andam havendo, que o pessoal escreve, está lá. Não sou eu que digo. Então, está funcionando, São Miguel está trabalhando, e nós vamos caminhando devagar e sempre. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana espetacular, abençoada, cheia de alegria. Que o Espírito Santo ajude vocês nos seus trabalhos, nos seus estudos, e também a mim para poder conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer, que eu também estou precisando da ajuda de Deus, para a gente poder caminhar, tá bom? Vamos tomar comunhão? Tá bom?